Bora para a aula de Geografia. O tema da nossa aula hoje é o fluxo populacional entre as regiões do Brasil. Gente, a gente vai entender por que as pessoas migram tanto de um lugar para o outro, tá? As pessoas, de repente, as famílias em geral, né, até mesmo as pessoas sozinhas, elas deslocam de uma região para outra, né? Por que existe, tá? Principalmente na década do século XIX, no século XIX, ocorria muito esse de migrações, até o século XX. Porém, agora, de 2010 para cá, esse fluxo entre as regiões diminuíram, tá? Muito. Por que as pessoas, tá? Por que as pessoas migram internamente no Brasil? Então, primeiramente, né, migrar. O que é o termo migrar? Migração de indivíduo significa o quê? É um deslocamento, né, de um determinado local de origem para outros estados ou até mesmo regiões ou do país. Então, nós estamos falando de deslocamento interno, tá? Não estamos falando, tá, das pessoas que saem do nosso país e vão para outro país. O deslocamento é entre as regiões do país onde nós moramos. Mas no Brasil, as migrações ocorreram fortemente, tá, na década de 1960, tá, a 1980. As pessoas migravam, tá, normalmente saíam do campo para morar na cidade, era um êxodo rural. Então, na medida que as cidades foram crescendo, vindo indústrias, né, no estado, no determinada região, aumentou fortemente o deslocamento das pessoas, tá? Largaram o campo, né, largaram a zona rural e foram viver nas grandes cidades, tá? Temos como destaque, tá, o movimento interno, tá, o movimento, tá, do nordestino que veio, tá, saiu do Nordeste e veio para a região Sudeste, tá? Isso em meados de 1960 a 1980 foi o grande ápice, né, das pessoas migrarem, tá, da região Norte e Nordeste, são regiões basicamente agrária, e veio para a região Sudeste, onde concentrava a maior parte das indústrias, né? E era um grande promissor, né? As indústrias, era a mão de obras, né, que precisavam em grandes quantidades. Então, os povos que existiam na região Sudeste não supriam mão de obra. Então, as pessoas largaram o campo para vir trabalhar nas cidades. Nas últimas décadas, tá, contudo, a migração interna tem diminuído bastante. Tá? Então, de 2010 para cá, a gente, né, pode notar que, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia, que essas migrações internas diminuiu drasticamente, tá? Por vários setores, né? Pelo o melhoramento, né, no setor agrário, que acaba sendo mais vantajoso, e também a diminuição do emprego, tá, nas regiões Sudeste. Então, o Nordeste ainda ele perde habitantes para outras regiões, tá? Então, a região que mais tem um fluxo de pessoas, tá, para outras regiões é a região Nordeste. E o Sudeste é o que mais recebe imigrantes, tá? Mas com intensidade cada vez menor. Então, que foi na década de 60, 80, houve aquele ápice, né? Aquela explosão de pessoas que saem da região Nordeste para a região Sudeste, tá? E com o tempo isso aí foi cada vez mais diminuindo, né? Diminuindo essa concentração. Tá? Então, entre os principais fatores que explicam a mudança nos fluxos migratórios estão, tá? Entre os principais fatores, né, de mudanças do fluxo migratório interno estão
o desenvolvimento econômico de outras regiões, tá? Então, assim, as regiões do Nordeste, várias regiões começaram, tá? Ter um desenvolvimento econômico que acabava sendo não viável mais, as pessoas saíram da região o Sudeste, Nordeste, para vir para a região Sudeste, tá? Uma vez que a oferta de emprego já não era mais tão abrangente, já não era não tinha tanto disponível assim, né? Igual na década de 60 e 80. Então, a partir dos anos de 1960, tá, começou a ocupação da região Centro-Oeste e Norte. Então, os primeiros lugares, né, na década de 60, a ocupar as regiões era a região Centro-Oeste e Norte. Então, as pessoas saíam da região Norte e iam, tá, para a região Centro-Oeste, em busca do trabalho no campo. Então, a primeira teve como fator de atração a inauguração de Brasília e, posteriormente, o avanço do agronegócio. Então, na construção de Brasília, na década de 60, apareceu várias mãos de obras, tá, para a construção de Brasília, e isso foi um fator de atração para o povo do norte, né? Então, eles iam, tá, para trabalhar na construção de Brasília e também no agronegócio, tá? O Centro-Oeste é uma das regiões do Brasil, tá, que tem um maior avanço, tá, na agricultura. Então, isso aí alavancou, ajudou as pessoas a saírem, tá, do norte por causa da seca, né, da falta de chuva, e as terras inférteis, tá, não produziam, então eles procuravam terras melhores, tá? Então, em torno de 1960, o melhor negócio era ir para o Centro-Oeste, né? O agronegócio estava aumentando. E a região norte, ele passou a atrair, então, migrantes a partir da abertura da estrada de Belém, Brasília, e da criação da Zona Franca de Manaus. Aí houve, tá, uma migração, tá? As pessoas começaram a sair, então, das outras regiões, Sudeste, Centro-Oeste, e começaram a voltar para a região Norte. É isso mesmo. As pessoas, eles vinham, saíram do Norte, né, para o Centro-Oeste, depois inverteu a situação. As pessoas começaram a voltar de novo para a região Norte, tá? Principalmente, tá, quando começou a construir a Zona Franca de Manaus. Então, houve mão de obras, tá, para excesso de mão de obras, né, que começou a atrair povos, tá, de todos os lugares, tá? E houve o quê? Um outro motivo é a desconcentração industrial. Então, um dos motivos da migração é a desconcentração industrial. Então, a partir dos anos de 1990, as políticas de isenção, né, de impostos e doação de terrenos feita por estados e municípios, eles acabaram atraindo empresas de diferentes regiões. Então, começou que os municípios, né, os estados, começaram a incentivar a indústria, tá? De que forma? Não pagando impostos, né, e doavam terrenos, tá, para empresários, para eles construírem as suas empresas lá, tá? Então, começou então na década de 90, então começou então a ter uma desconcentração industrial. Então, por conta das regiões do norte, né, e dá esse incentivo para abertura de empresas, tá, aquisição de impostos, tá, e doação de terrenos. E, consequentemente, a ampliação da oferta de emprego desses locais impulsionou o recebimento de imigrantes. Então, ajudou bastante, tá, as pessoas a se recolocar no mercado de trabalho, tá, com essas ofertas, tá, de mão de obras das empresas que começaram, né, se alavancar.
Um outro motivo, tá, é o avanço da urbanização. Então, nas últimas décadas, a urbanização avançou pelo Brasil. Então, lugares que eram, né, rurais, tá, que tinham como atividade econômica a agropecuária, né, agora está começando, então, a virar industrial. Tá? Então, isso proporcionou melhorias na infraestrutura, transporte, telecomunicações e de energia elétrica. Então, esses fatores, tá, melhoraram muito quando as empresas começaram a chegar na região norte e nordeste do país. Tá? Então, começaram então, a melhorar o transporte, transportes, como telecomunicação, energia elétrica. Então começou já a ser um lugar atrativo para as pessoas irem morar e estabelecer, né, nessas regiões. E devido a essa melhoria de infraestrutura, houve uma geração de empregos, né, em locais menos desenvolvidos, lugar que era esquecido, né, pelas políticas públicas, tá? Eles começaram a melhorar e se desenvolver a região. Tá? Então, as indústrias deu essa alavanca, né? Deu essa ajuda para que desenvolvesse os pequenos municípios que até então eram esquecidos pelo poder público. E a principal motivação para a migração é a busca de melhoria de condições de vida e trabalho. Então, as pessoas eles iam aonde eram melhor para eles trabalharem, ganhar seu dinheiro, melhorar seu padrão de vida, tá? Tudo isso, então, o efeito migratório, tá? Ocorreu, né? E de uma forma rápida, né? Todo mundo queria ter condições de vida melhores, ok? Então, é o principal motivo dos fluxos migratórios, hoje tanto no país como no mundo inteiro, né? Então, entre 1995 a 2000, 3,4 milhões, tá, de pessoas, eles trocaram regiões onde nasceram para outra. Então, nem sempre eles ficavam no lugar onde eles nasceram, tá? Então, 3,4 milhões de pessoas trocavam de região, nasciam em lugar, só que viviam em outras regiões, tá? A partir mais ou menos de entre 2005 e 2010, tá? Esse número caiu para 3 milhões, tá? Caíram para 3 milhões. Então houve uma diminuição desses fluxos migratórios. E assim, as migrações com o tempo, eles foram perdendo força, né? Foram diminuindo e cada grupo humano, né, cada pessoa, eles começaram a se estabelecer na sua própria origem, uma vez que com o avanço tecnológico, com o incentivo, tá, do poder público para as indústrias, e foi melhorando as regiões com infraestrutura, né, e saúde. Então tudo isso é benefício desses avanços, tá, das empresas que foram situar nas regiões de origem, tá? E aí nós temos as migrações intrarregionais. O que é uma migração intrarregional? É quando ocorre entre municípios do mesmo estado ou ainda entre estados de uma região, sobretudo em direção à cidade de médio porte. Resumindo tudo isso, tá? As pessoas, tá, as empresas, tá, eles saíram de regiões grandes cidades e começaram a ir em direção em cidades menores, tá? E como falei, as cidades de origem que recebiam essas indústrias eram beneficiadas com todas as infraestruturas, tá? Transporte, saneamento, tá? Isso ajudava muito o município e começou ser um negócio atraente, né? Morar e acabou atraindo as pessoas a morarem em regiões menores, tá? Então esse processo ele é impulsionado, né? Foi impulsionado pelas indústrias que, como falei, saíram de cidades grandes
para cidades menores. Temos ainda a migração pendular. Tá? A migração pendular é quando ocorre, tá? Quando as pessoas estudam ou trabalham em municípios diferentes onde moram, sendo obrigados a se deslocar diariamente para cumprir essas obrigações. Como, por exemplo, você mora em Jundiaí e estuda em Itupeva, Várzea, tá? Então, ou quando a pessoa trabalha em São Paulo e mora em Jundiaí, tá? Então, as pessoas, elas migram, tá? Temporariamente, tá? E deslocando do trabalho para casa, da escola para casa, em regiões diferentes. E a migração de retorno, tá? É quando a pessoa ele desloca da sua região de origem após ter migrado. É isso mesmo, vamos supor, você morava no Nordeste, tá? E veio para cá. Com o tempo, vocês voltam novamente para o lugar de origem de vocês, tá? Isso é migração de retorno. Foi o que ocorreu na região Nordeste a partir de 1980, né? Com a melhoria da economia local. Tá? Normalmente as pessoas saem, tá, do Norte, tá, há alguns anos atrás, devido à falta de emprego, devido à falta de estrutura, planejamento, e vêm para a região Sudeste, que é um pouco mais desenvolvida. Só que com o tempo, essa região melhora. E você volta de novo para a região onde você veio. Isso é chamado de migração de retorno. Na região metropolitana de São Paulo, 60% do que deixaram a região entre 2000 e 2010 eram imigrantes de retorno. Então, normalmente, São Paulo ele desenvolveu através da mão de obra nordestina. Quando, por volta de 1930, na Revolução Industrial, houve um excesso de mão de obra. Então, tinha bastante emprego e as pessoas do Nordeste saíam daquelas regiões quentes, né? As terras eram inférteis e vinham para São Paulo, né? Para ajudar na mão de obra paulista. Né? Muitos trabalharam nas ferrovias. Quando surgiam as ferrovias em São Paulo, essa rodovia despendeu de muita mão de obra. Então vieram muitos nordestinos para trabalhar nas rodovias. Com o tempo, as regiões onde eles vieram melhoraram e acabaram retornando de novo para a sua região de origem. Isso é migração de retorno. Gente, eu fico aqui, tá, com mais uma aula de geografia, o fluxo migratório entre as regiões brasileiras. Tchau e um abraço.